Conteúdos exclusivos, produtos e fornecedores com a qualidade da feira hospitalar, networking com profissionais referência no mercado. Essa é a Hospitalar Hub, uma plataforma cheia de informações relevantes que fica disponível para você durante o ano inteiro. Queremos conectar toda a nossa comunidade de saúde para que as trocas de conhecimento e experiências sejam cada vez mais completas e frequentes. Sim, na Hospitalar nós não nos limitamos aos 4 dias de evento. Na plataforma, você vai se conectar com empresas, encontrar fornecedores e conhecer nossa vitrine de produtos, além de contar com nossa biblioteca e mais de 250 vídeos de eventos realizados por lá. É um amplo universo de conhecimento com mais de 30 anos de experiência e conexão. Unimos a nossa especialidade de conectar pessoas e negócios com as mais relevantes iniciativas do setor. Os profissionais de saúde podem se manter atualizados, realizar conexões com empresas e encontrar as melhores oportunidades de negócios. Afinal, queremos que você esteja conectado conosco 365 dias do ano. Hospitalar Hub. Combinamos ações digitais para manter nosso público conectado e atualizado. Olá a todos. Vou compartilhar minha vida com vocês aqui. Não sei se vai dar certo. Vamos tentar ver se a gente consegue. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Ouvindo bem? Ok. É um prazer estar aqui com vocês nesse aquecimento da Hospitalar. A gente vai falar um pouco sobre o nosso evento, o Future Digital Health International Congress, que é um pouco de uma abreviação da Hospitalar e das cadeias de saúde neste momento. Quer dizer, nós estamos passando por um momento de grande efervescência por causa das inteligências artificiais. Desde o ano passado, o nosso tema no Future Digital Health estão as inteligências artificiais. E não vai ser diferente esse ano. Eu vou mostrar um pouco para vocês do que está por trás dessa grande revolução que está ocorrendo no mundo inteiro.
principalmente nas cadeias de saúde. Vou explicar um pouco por que na cadeia de saúde isso ocorre com mais velocidade e com mais pressão. E depois a gente vai falar um pouco sobre os bastidores aí do nosso evento, ok? Eu queria mostrar para vocês uma criança nascida hoje. O que acontece com ela? Quer dizer, nós todos temos uma visão razoavelmente lúdica sobre a nossa vida, sobre o que acontece conosco nesse exato momento, as nossas dificuldades. Mas uma criança que nasce hoje, veja só, eu vou dar algumas características da vida dela. Ela vai enfrentar 7 vezes mais ondas de calor durante a vida do que os seus avós enfrentaram. Nunca usará papel moeda como dinheiro. Não existirá mais papel moeda quando ela estiver com os seus 12, 14 anos, quando estiver entrando na fase adolescente. Será multifuncional e multivocacional. Quer dizer, não existe mais monofuncionalidade profissional. Essa é uma característica que a gente vai ter que levar para o resto da vida. E elas que estão chegando agora, as crianças que estão chegando agora vão ter que participar desse mundo de forma digital, porque elas são uma parte digital, uma parte física e uma parte social. Mais de 2/3 das interações diárias delas será através do meio digital. Quer dizer, praticamente ela vai estar imersa no meio digital. Nós, na nossa geração atual, nós estamos imersos no meio presencial, no meio real. Quando estiver entrando na primeira escolaridade, a inteligência artificial provavelmente já terá superado os humanos em todas as suas tarefas cognitivas, da ciência à tecnologia. Isso quem disse foi o Ray Kurzweil. Ele tem um enorme estudo feito nessa direção, e a gente está vendo que a velocidade das IAs na competição com a cognição humana está sendo muito rápida e está sendo muito dinâmica. 2/3 das crianças nascidas hoje trabalharão em empregos que ainda não existem, em funções que ainda não existem. E um assistente conversacional em saúde acompanhará o seu bem-estar e a sua saúde a partir dos 15 anos de idade. Toda criança, a partir dos 15 anos de idade, terá como companhia um assistente conversacional. Essa criança que está nascendo hoje, ela tem uma visão do mundo que é completamente diferente da nossa visão. Os obstáculos que ela vai enfrentar são completamente diferentes do nosso, tá certo? A gente enfrentou internet, a gente enfrentou globalização, a gente está enfrentando as inteligências artificiais. Uma criança nascida hoje vai viver nesse mundo aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ela está entrando num carro, está digitando a senha dela, ela chamou um táxi. Esses táxis não têm motorista, não tem cobrança, a cobrança é feita digitalmente. Ela faz a conexão dela dentro do táxi e ela vai ver a viagem que ela está fazendo diretamente. Isso já existe em Singapura, em São Francisco, em Washington, vai começar a existir em Seattle. Enfim, esse é o mundo que ela vai viver. Essa criança é mais ou menos esses 15 anos de idade que a gente está falando aqui, que ela vai viver nessa atmosfera digital. Então, para nós é um susto entrar dentro de um carro que não tem motorista. Para elas, não será mais. Para ela, será o cotidiano. E ela vai acompanhar a viagem do banco de trás sem nenhum temor, sem nenhuma pressão, sem nenhum nervosismo. Se fôssemos nós, a gente podia estar com enorme pressão para sair do carro. Ela não, ela vai enfrentar isso de uma forma absolutamente dinâmica. Esse carro tem aproximadamente 450 sensores e é controlado por 6 plataformas de inteligência artificial. Que modelo de saúde uma criança nascida hoje vai encontrar? Quer dizer, essa criança que está andando de carro sem motorista, que tá absolutamente vinculada ao ambiente digital, o que ela vai encontrar no ambiente da saúde?
Então, preste atenção, porque para mim falar sobre o evento, eu preciso falar sobre o que está acontecendo no mundo. No mundo, não no mundo do passado, no mundo do presente, mas no mundo do futuro. O que que essa criança vai encontrar? Ela vai encontrar um mundo com 8,3 bilhões de pacientes, sendo que cada um deles, em média, é portador de 1,3 a 1,8 patologias. Então, as cadeias de saúde vão ter que receber pacientes 1,8 patologias. Hoje, nos Estados Unidos, a média de um paciente 65 mais, com mais de 65 anos, é de 5 a 6 patologias crônicas. No Brasil, com 70 anos, já é de 8 patologias crônicas. Então, essa criança vai enfrentar um mundo absolutamente denso em termos de demanda por saúde. Em 2023, havia um déficit global de 4,3 milhões de médicos. Este relatório aqui do lado direito, que vocês estão vendo, ele mostra que a Organização Mundial da Saúde e a ONU esperam que haja um déficit de 10 milhões de profissionais de saúde, médicos, enfermagem, terapias, todo esse conjunto dentro das cadeias globais de saúde. E não é diferente no Brasil. Então, uma criança encontrará gente demais e assistência à saúde de menos. Isso não vai mudar nos próximos anos. E vai encontrar também inflação médica de todos os lados. Porque a medida, isso aqui é de Adam Smith, lá do século XVIII, quando a quantidade demandada por qualquer mercadoria excede a quantidade disponível, os preços cobrados serão necessariamente superiores, o que vai gerar inflação que a gente não tem. Quando a gente escuta falar em inflação médica no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ela é sempre superior à inflação econômica do país. A inflação médica está na frente. E por quê? Porque existe má intenção, porque existe falta de transparência? Não, porque existe gente demais e atendimento de menos. Esses sistemas insuficientes, tá certo? Essa cadeia global de saúde que é insuficiente, por quê? Porque o crescimento demográfico global é enorme, principalmente no que se refere à longevidade. A gente vai chegar na Europa, por exemplo, em 2030, 2035, com o maior número de indivíduos com mais de 65 anos do que indivíduos com menos de 25 anos. Isso é uma enorme catástrofe do ponto de vista econômico, mas eu estou falando de saúde. Então, os sistemas de saúde, quando essa criança tiver 15 anos, 16 anos, 17 anos, eles vão ter que influenciar a criança de três maneiras diferentes. O sistema de saúde vai ter que ser influenciador de três maneiras diferentes. E para justificar isso, eu vou dar esse relatório que apareceu, que foi publicado ano passado pela Lancet, e que diz assim: os 5 fatores de risco que mais levam à mortalidade e morbidade crônica em 2024, no ano passado, foi pressão arterial elevada, é o primeiro fator de risco. Segundo fator, consumo de tabaco. Terceiro fator, riscos alimentares. Quarto fator, açúcar elevado no sangue. E quinto fator, como óbvio, obesidade e colesterol elevado. Esses 5 fatores são aqueles que mais matam no mundo hoje. Mas há uma boa notícia em cima disso. Por quê? Porque todos esses fatores estão relacionados com escolhas comportamentais. Percebe isso? Escolhas comportamentais. Eu posso decidir fumar menos. Eu posso decidir comer menos. Eu posso decidir ter menos alimentação industrializada. Eu posso decidir ter pressão arterial equilibrada. Eu posso decidir comer menos açúcar, me alimentar menos de todos os tipos de açúcar. Então, é uma decisão pessoal ainda. Quer dizer, não estou falando dos outros fatores de riscos que não são controláveis pelo indivíduo, pelo ser humano. Esses aqui são. Então, no curto prazo, o que é o curto prazo? Daqui até 2035, 2032, por aí, não tem nada que você possa fazer para reduzir esse déficit. Então, eu tenho muita demanda por serviços de saúde e baixa oferta, tá certo? Quando eu tenho alta demanda e baixa oferta, eu tenho naturalmente escassez
de recursos. Eu vou ter, obviamente, inflação. Essa inflação come os sistemas de saúde e come não só no Brasil, como em todo o mundo. Quer dizer, quando foi na pandemia, a gente viu isso claramente. Havia uma demanda enorme e uma oferta de serviços de saúde quase nula. Você não podia sair de casa. Isso fez com que aumentasse o gap entre a demanda e a oferta, que é o que vai acontecer, que é o que está acontecendo. Na cidade de São Paulo, para uma cirurgia de média complexidade, você tem uma fila de espera de mais de 1 milhão de pessoas. Tá certo? O Brasil tem filas de espera para consultas especializadas de oncologia de 6 meses, mesmo na iniciativa privada. Aqui no Sudeste, o tempo médio de espera é de 2, 3 meses em qualquer plano de saúde. E isso vai aumentando. Por quê? Porque tem mais gente, a densidade demográfica cresceu, então o gap aumentou. Quais são as 3 formas de a gente tentar equalizar isso no médio e no longo prazo? Já vimos que no curto prazo não pode fazer, pode contratar médico, pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir diminuir isso. Você tem que se esforçar para fazer, porque cada um que é atendido é um a menos que deixa de ser desatendido. Então, todos os sistemas de saúde, os planos de saúde têm que fazer o máximo para atendimento. Mas do ponto de vista de redução da fila de espera, de redução do desacesso, não vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Cobre de mim isso, aliás, você pode cobrar da própria Nações Unidas. Então, no curto prazo, nada a fazer, só trabalhar para evitar a hecatombe de custos. Mas no médio e longo prazo, 5, 10 anos, existem 3 formas de você tentar reduzir esse déficit assistencial. O primeiro deles é a alfabetização em saúde. Não tem nenhum sentido, não só no Brasil, como no resto do mundo, você aprender sobre os rios à margem direita do Rio São Francisco e não saber nada sobre nutrição, não saber nada sobre aparelho reprodutivo. Quer dizer, as crianças chegam na idade adolescente sem nenhum conhecimento sobre a sua saúde. Então, para você fazer com que esse indivíduo vai chegar na idade em que ele começa a utilizar os seus sistemas de saúde, sejam públicos ou privados, ele precisava ter uma bagagem, uma alfabetização, um letramento capaz de fazer ele entender quais são os riscos que ele toma quando provoca determinadas atitudes, ações com o seu próprio corpo. Então, alfabetização de saúde, não vai sair nada se não sair alfabetização, ok? O Reino Unido implementou em 2022 toda a carga de saúde básica, desde a primeira escolaridade até a universidade. Eles vão resolver o problema dessa forma. Vai aparecer rápido o resultado? Não, demora para aparecer, porque essas crianças. Mas eu tenho acompanhado os relatórios e está muito bem avançado. Segunda coisa, autocuidado. Todo mundo vai ter que se cuidar. Quem não se cuidar está fora da assistência. Entendeu isso? Quem não se cuidar está fora da assistência. Qual assistência? Assistência pública e assistência privada. Isso pode parecer um anacronismo, pode parecer uma sandice eu dizer para vocês que está fora, mas está fora, porque os sistemas não suportam uma pessoa com 20, 22 anos de idade ser fumante, hipertenso e obeso. Não cabe. A conta do plano de saúde dele vai subir dessa órbita. Ele não vai ter como pagar. Então, ele vai sair fora do sistema, como muitos estão saindo. E estão procurando clínicas populares, estão procurando o SUS. Só que quando chega no SUS, tem que encontrar a fila de espera. Tem que esperar. Não é assim de uma hora para outra. E as cadeias de saúde, o que podem fazer para melhorar esse tipo de situação? A única solução que elas podem ter, a única saída para eles, é a saída da tecnologia, é a saída de digital health. E agora tem um componente novo, uma onda nova, uma vaga nova que está chegando, que são as inteligências artificiais, que devem resolver grande parte dos nossos problemas de saúde, de organização sanitária, de práticas médicas. Tudo isso será resolvido muito velozmente com as inteligências artificiais. Elas também têm problemas, mas no que se refere a esse momento, elas são a melhor onda que podia ter acontecido conosco.
Então, todas essas cadeias de saúde que vão utilizar tecnologia, não importa qual é a tecnologia, qualquer tecnologia. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês. Hoje, inteligência artificial na saúde é infraestrutura funcional. Presta atenção nisso, é infraestrutura funcional. E tem uma outra camada chamada infraestrutura operacional. Qual é a diferença dessas duas camadas? Primeiro é o tempo, que uma alcança a outra, e segundo é a adoção. A infraestrutura funcional, ela precisa ser adotada. Ela está aí disponível, mas ela não é adotada na saúde em geral. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Há uma disponibilidade total na cadeia de saúde do Brasil de utilizar a computação em nuvem para armazenagem dos dados clínicos. Total. Nem 10% dos hospitais ou das operações clínicas ou dos planos de saúde, nem 10% utiliza computação em nuvem. Então, o que significa? Computação em nuvem é uma infraestrutura funcional, porque como ela não é adotada, ela continua aqui, ela continua dentro desse patamar. Agora vamos para uma infraestrutura operacional. Qual é uma infraestrutura operacional? Eletricidade. Não se discute mais se você quer ou pode, ou tem desejo, ou vai adotar ou não vai adotar. Eletricidade é default. Outra infraestrutura operacional, conectividade, internet. Ninguém mais vai abrir uma empresa e vai escolher, vai optar se quer ou não. Então, aqui, esses dois exemplos já são infraestrutura operacional. A infraestrutura funcional depende de adoção, depende do líder, do presidente da companhia, do governador, do presidente do país adotar. Mas veja só a diferença entre uma e outra. Qual é a diferença entre uma e outra? É o tempo de adoção. Porque se você não adotar porque você quer, você vai ter que adotar por default, você vai ter que adotar porque você não tem outra saída. Não importa mais se você quer utilizar, não vai haver mais servidores de rede local. Ponto final. Ou você vai usar a nuvem, ou você está fora da cadeia de saúde. Quer dizer, isso é muito contundente para você entender. Tá certo? Quer dizer, a infraestrutura da inteligência artificial na saúde, ela chegou muito rápido no nível funcional. Chegou a 2 anos e meio e se tornou infraestrutura funcional. Não tem, ela é transversal, ela é horizontal, ela pega todos os vetores de todos os players da cadeia de saúde, todos eles, hospitais, clínicas, laboratórios, todos eles, em todas as suas áreas, vão estar adotando inteligência artificial. Ou por adoção, ou por operação. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nos próximos 10 anos, todas as principais aplicações dentro do bioma saúde estarão embarcadas em inteligências artificiais. Por quê? E aqui eu vou dar o exemplo. Você não pode dormir hoje, depois de ouvir isso. Você tem que ficar ensandecido. Você pode até desligar aqui, não querer mais me ouvir. Mas presta atenção. Com o suporte das IAs, um executivo do setor de saúde com capacidade intelectiva mediana, não precisa ser um PhD, não, um cara com uma capacidade cognitiva e intelectiva mediana. Ele, com a ajuda das IAs, ele terá entre 80% e 90% de proficiência mínima para todos os ofícios não manuais, os ofícios cognitivos. Prestou atenção? Ele terá entre 80% e 90% de proficiência, domínio mínimo para todos os ofícios não cognitivos, não manuais, que não exige força. Com o suporte das IAs, ele levará cerca de 5 minutos para chegar a um nível de compreensão do ensino médio em 80% dos temas que ele se envolver. Com a ajuda da IA, você vai chegar no ensino médio com 80% dos envolvimentos, das ações, das práticas que te exijam cognição, que te exigem inteligência para fazê-lo. Elas vão te apoiar em cima disso. Em 3 horas, o indivíduo, esse executivo, poderá entender minimamente o funcionamento de qualquer área laboral. Veja, não é trabalhar em determinada área, é entender como a área funciona. Hoje ele não entende. Com a ajuda, com o suporte desses modelos de IA, ele é capaz de entender em 3 horas, num nível médio de inteligência, QI aí de 65, 60, por aí.
em um ano ou mais, poderá tornar-se um especialista nas 50 principais funções operativas laborais da Organização Mundial do Trabalho. Tudo isso que eu falei no passado, há 3 anos atrás, demoraria de 4 a 6 anos para você adquirir essa proficiência. Você está entendendo a diferença entre o funcional e o operacional? Olha a rapidez que você sai do funcional e vai chegar no operacional. Se você não entender isso na área de saúde, você vai, e principalmente se você for médico, você vai ter enormes dificuldades de circular no setor. Esse relatório saiu na semana passada. É um relatório de Stanford, mostrando como está o nível de inteligência artificial para esse ano e do ano passado. Presta atenção nesse gráfico aqui. Você está vendo esse barramento pontilhado aqui? Esse é o nível de competência, de performance humana. Um bom nível de performance humana, tá certo? Olha aqui, ó, performance relativa à sua capacidade humana. Essa é a média da humanidade, tá certo? Todos esses vetores, todas essas linhas que estão aqui, significam uma potência, uma capacidade, uma adaptabilidade que a máquina de inteligência artificial chega já. Por exemplo, de 2021, por exemplo, em 2024, praticamente as inteligências artificiais chegam no nível da competência humana em quase todos os mecanismos cognitivos. Visão com racionalidade, entendimento de línguas, tudo isso é feito pelo ser humano há 3, 4 mil anos. A sabedoria humana ela é pontificada por um enorme esforço de um esforço genético, um esforço social, um esforço comportamental. Por outro lado, as máquinas de inteligência artificial, essas máquinas que eu chamo de notáveis. O que é inteligência artificial notável? É essa que está nas aplicações, é essa que vem nos aplicativos. Não é necessariamente ChatGPT, Google, Gemini, Claude, Grok, Manus, todas essas que estão por aí. Esses são modelos. Dos modelos saem os aplicativos, tá certo? Os aplicativos, hoje, são a vertical que mais recebe investimentos dentro da cadeia de saúde. E como é que está o Brasil nessa usabilidade e interesse das IAs? Presta atenção nesse gráfico aqui do Fórum Econômico Mundial. Então, aqui você tem grau de excitação com as inteligências artificiais, com a adoção das inteligências artificiais, conflito e preocupação. Veja só, aqui eu tenho os níveis de excitação. A China, com 47%, está muito excitada, está muito up-to-date em adotar as inteligências artificiais. O Brasil está com 24%. Veja, em termos de excitação, está com 46%. Essa excitação é maior do que da Austrália, do que da França, do que do Reino Unido, do que da Suécia, do que dos Estados Unidos, do que da Alemanha, do Japão. Quer dizer, em termos de atratividade para usar as IAs, o Brasil é um dos países mais velozes. E isso pode ser visto na cadeia de saúde. 77% dos hospitais no Brasil, todos os 5 mil, 6 mil hospitais, estão fazendo experiências com inteligência artificial. A grande maioria, 2/3, estão fazendo experiências, seja experiências laboratoriais, seja experimentos de sandbox, sejam experimentos de prototipação, todos estão usando as inteligências artificiais já. Você fala assim, mas por que não sai falando que estão usando? Porque ainda tem um problema de regulação. Não há nenhuma regulação em inteligência artificial. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês o nosso evento. O nosso evento ele vai discutir, ele tem esse nome, Showtime. Showtime por quê? Para tudo, para tudo. Não é mais hora de discutir o conteúdo temático, não é mais hora de discutir o impacto, não é mais hora de saber o que é inteligência artificial, o que são redes neurais, o que são modelos de linguagem grandes, o que é RAN, o que é RAG, Não tem mais interesse isso. Para o usuário,
para o executivo que precisa usar, a única coisa que ele precisa é saber como praticamente isso vai melhorar o trabalho dele, vai melhorar a empresa dele, vai melhorar o negócio dele. Por isso a gente falou, revelando 21 aplicações de IA globais, não tem nenhuma nacional, para a saúde 5.0. A saúde 5.0 é a saúde umbivilente, é a saúde digital, é a saúde quando isso foi ocasionado nem pela inteligência artificial, foi ocasionado pela Covid. Quando o universo da telemedicina se expandiu, ficou claro que a gente tinha um mundo digital. O 5.0 é porque nós escapamos da presencialidade, como escapou o setor bancário, como escapou o setor de logística, como escapou o setor de e-commerce, varejo. Todos esses setores, eles saíram fora do universo do mundo real para entrar no mundo digital. É o que está acontecendo com a saúde. Qual é o perfil da audiência que vai estar lá presente assistindo o nosso evento? E isso aqui é baseado no que aconteceu o ano passado. Perfil funcional. Qual é a base funcional de quem vai estar sentado lá para ver? 83% são de diretores, gerentes, chefes de departamentos, supervisores e proprietários. Proprietários de empresas, proprietários de hospitais, proprietários de clínicas, proprietários de laboratório. O perfil de atuação, 43% é CEO, CIO, COO, isto é, são gestores de tomada de decisão. São aqueles que tomam a decisão, ok? Gestão do corpo clínico, 19%, 18% de desenvolvimento de negócio e 11% de pesquisa e desenvolvimento. Ainda estamos muito mal em pesquisa e desenvolvimento, mas esse é o público que vai estar lá agora em maio no nosso auditório. O perfil setorial, 45% de todo mundo que vai estar lá pertence à cadeia da saúde suplementar, tá certo? Sejam hospitais, sejam operadoras, governo 8%. Eu acho que o governo vai crescer muito esse ano, porque o governo tem enormes dificuldades para entender os mecanismos de expansão da inteligência artificial na saúde. E não é brincadeira, 5 mil municípios para você conectar um ambiente de integração, de interoperabilidade é algo muito sério. Então, o resumo de quem vai estar presente no nosso evento: 77% são tomadores de decisão. Não tem amador, não tem turista lá. O ticket do evento é caro, tem que ser caro, porque a gente não quer que vá lá um estudante, um recém-formado. Esse não é o evento para isso. Esse é o evento do cara que está aqui na garganta, que precisa tomar a decisão, que precisa sair da fase embrionária e passar para a fase adolescente da inteligência artificial. O que esses decisores esperam encontrar? O que eles buscam no nosso evento? O que eles buscam no Future Digital Health? Quais demandas emergentes em IA são o alvo da audiência? O que eles estão buscando lá? Quais dúvidas esperam mitigar, reduzir, num evento que mostra 21 aplicações de IA na saúde? Então, aqui vem como se fosse um desfile de modas, tá certo? Quem são os que estão passando aqui? São essas 21 aplicações de IA na saúde. Não estou falando de modelos de IA, não estou falando de ChatGPT, estou falando, como já disse, daquilo que emerge dos modelos, daquilo que emerge das grandes modelagens de grandes linguagens para você transformar em aplicativos que são acessados via API. Tá certo? Essas 21 aplicações vão desfilar pelo auditório. A gente vai mostrar 20, 15, 20 minutos de cada uma delas. Uma boa parte delas é virtual, não está lá ao vivo. A gente não tem condição de trazer 50 pessoas do mundo, de diferentes do mundo, são 10 países. Cada país está numa dimensão, num fuso horário diferente. É muito complicado trazer todo mundo ao Brasil. Mas é mais importante a gente assisti-los, ver uma demo deles. Como você pode imaginar? Essa é uma oportunidade única. Não existe no Brasil e nem na América Latina, quiçá no mundo, tenha 3 eventos parecidos, em que você senta durante 3 dias, você vê 21, 22, 23 aplicações de IA na saúde e vê 9 debates com lideranças nacionais sobre aquilo que está mostrando lá, sobre aquilo que está apresentando, sobre aquilo que está sendo exposto dessas empresas globais, dessas empresas de nível mundial.
Então, seguramente a primeira intenção de quem vai no evento é conhecer quais aplicações em IA interessam a sua operação. Isso é óbvio. O que estão fazendo em termos de agênticos? O que estão fazendo em termos de triagem? O que estão fazendo em termos de diagnóstico? Eu preciso saber isso. Veja, por que você precisa saber isso? Porque você não tem outra opção. Volta lá na infraestrutura. É infraestrutura. Não tem essa coisa, eu vou deixar para ano que vem. Não tem isso. Não tem isso. E eu vou dar um exemplo aqui, claro para você, por que essa premência é de tal ordem. Porque o seu cliente já está usando as mesmas ferramentas. O seu cliente, o seu paciente é credor da inteligência artificial, porque ele já está fazendo customer service com a área de varejo e ele não consegue fazer customer service na área de saúde. Quem quer marcar um agendamento de um exame em 90% dos laboratórios no Brasil, tem que passar por um assistente absolutamente não empático para você resolver o seu problema, como é grande parte da, das, das operadoras, dos hospitais e todos os serviços de saúde integrados, públicos e privados. Então, essa é a primeira coisa que ele vai ver. O que daí que está aparecendo que serve para mim? Não necessariamente se eu vou contratar essa empresa ou não. Você pode até fazer isso, mas que tipo de modelo já está sendo usado no mundo? O que mais você vai ver? O que mais esse executivo que está sentado lá vai ver? Ele vai ver, ele vai conferir se os seus fornecedores de tecnologia, se os seus fornecedores de digital health estão equalizados com o IA. Você entendeu isso? Eu quero entender se o meu provedor de serviço, por exemplo, de software, ou o meu serviço de nuvem, se ele está acompanhando na mesma velocidade o que está acontecendo na inteligência artificial, se ele está usando mecanismos de inteligência artificial para conseguir me ajudar a resolver os meus problemas. Se você não aparecer lá, se você não for lá, se a sua marca não aparecer lá, você vai ter grandes dificuldades para mostrar para ele. E lá quem está sentado é tomador de decisão, portanto, é aquele que precisa ouvir de você, ou ver, olha o que eu estou fazendo. Deixa só uma coisa que eu preciso dizer para vocês, e que tem que ser cravado com letras de fogo na sua mente sobre o evento. Não me interessa o passado ou o presente. Eu não tenho nenhuma afinidade, eu não tenho nenhum interesse sobre o passado. Eu sou o curador do evento. E graças a Deus a Informa me apoia nisso. Não tenho nenhuma necessidade de discutir. Bom, por que atrasou a entrada da RN10? Por que aconteceu aquele problema? Isso não me interessa. Eu não vivo nesse mundo. E isso aqui é um problema para mim. Não estou me gabando disso, tenho muito problema por causa disso, mas essa é uma realidade. O nosso evento, ele é o devir, ele é o porvir. Aquelas pessoas que vão estar sentadas lá nos debates só vão estar discutindo o devir, o porvir. O porquê que chegou até aqui não me interessa. Isso não é problema nosso. A velocidade dessas transformações é de tal ordem que eu não posso perder tempo em saber o que está impactando a minha operação, o que está impactando o meu serviço, ok? E se as empresas que são provedoras de serviço de saúde digital para a área de saúde no Brasil não mostrarem a que vieram, não mostrarem o seu potencial, elas vão sair do mercado. Pura e simplesmente. Tá certo? Porque hoje você constrói uma solução de software, você faz uma codificação, eu vou mostrar isso aqui, com uma enorme facilidade. Então, aquela coisa de falar, não, mas o cidadão vai demorar não sei quanto tempo para fazer uma análise de um sistema novo, isso é feito com enorme velocidade. Por isso que essas empresas estão chegando rápido aqui. Essas são as atratividades, porque o CEO vai sentar lá na audiência. É para isso que ele vai pagar uma baba de dinheiro para enxergar as opções que ele tem para frente e que mundo é esse que ele vai encontrar. Entre as soluções que ele precisa ver, eu vou citar algumas aqui, são as soluções agênticas de suporte à prática médica. E eu vou mostrar isso aqui em vídeo porque é mais fácil do que eu falar. As soluções de decisão médica e diagnóstico. Vou mostrar também soluções de agentes organizacionais, de atualização de legados sistêmicos. Enfim, antes de falar,
eu vou mostrar alguma dessas atuações. Agora vem um momento mágico aqui, porque eu vou ter que sair aqui da minha apresentação e entrar nos vídeos. Vamos ver se a gente vai conseguir ter sucesso. Porque se existe uma coisa que a tecnologia adora, é aprontar para mim. Tá vendo? Isso todo dia eu passo por isso de forma absolutamente corriqueira. Quer dizer, eu estou sempre em eventos e em quase sempre nos eventos eu tenho dificuldade de mostrar coisas aleatórias. Mas eu vou tentar mostrar aqui. Vocês estão vendo a minha, a minha mídia e o som? Não sei nem como é que vocês vão me responder, mas, enfim, tá tudo certo aí? Estão vendo? Veja só, essa é uma médica. Deixa eu só ter certeza de que vocês estão vendo tudo que eu estou vendo aqui, senão... Enfim, como ninguém me chamou aqui, eu suponho que deva estar funcionando. Então vamos em frente. Vamos fazer de conta que está funcionando. Olha, essa é uma médica e aqui do lado eu tenho um aplicativo. Um desses aplicativos que eu falei para vocês que vai estar ao lado do médico. Ela é uma médica. O aplicativo está no celular dela, ok? O aplicativo está dentro da base dela de atendimento. O que vai acontecer? Presta atenção aqui um pouquinho. Eu vou andar. Ela vai estar com a paciente, vai pedir autorização para gravar a conversa e o aplicativo vai gravar tudo. Vai gravar a conversa inteirinha, inclusive com os vários lados. Ela não escreve nada, ela não digita nada na sala, a médica não faz absolutamente nada. Você vai ver que o aplicativo aqui do lado está gravando já. Esse microfoninho aqui está mostrando que ele está gravando. Ela faz a anamnese, ela faz a análise, se for primary care, ela faz a análise e automaticamente tudo aquilo está sendo gravado. Todas as conversas são gravadas com autorização do paciente. Então, o médico não precisa mais anotar nada durante o processo ambulatorial. Tudo isso é feito automaticamente. Tá vendo? Agora ela termina, fecha e vai entrar na aplicação. Olha, aqui ela já está na aplicação, tá certo? São todos os casos que ela atendeu durante esse dia e a Maria é essa pessoa que estava lá com ela. Só que ela precisa juntar as anotações que ela gravou, as suas próprias anotações, as suas próprias referências, o que ela achou daquela paciente, os seus mecanismos de diagnóstico, os seus mecanismos de identificação do problema. Então, ela vai entrar na Maria, vou avançar aqui para vocês verem. Ela vai entrar aqui na Maria. Se Deus quiser, ela vai entrar na Maria. Está vendo aqui? E ela vai fazer a anotação. Presta atenção. Ela entrou na Maria, e ela vai fazer a anotação escrevendo? Não, oralmente. Ela vai falar no microfone da mesma forma como foi feita a gravação. Não há nenhum outro tipo de mecanismos. O médico não escreve mais. O médico só observa. E a inteligência artificial faz todo o trabalho de handling com essas informações. Outro exemplo, a mesma coisa, está sendo gravado pelo aplicativo, um outro aplicativo. E você grava. E depois que você terminar a gravação, o que acontece? Isso aqui é uma coisa bem interessante de você ver. Tem uma determinada frase dentro do histórico que foi transcrito pela inteligência que o médico não identifica de onde saiu isso aqui. Aqui do lado tem a transcrição. E automaticamente a inteligência artificial mostra aonde estava aquilo que gerou aquele sumário, aquela frase dentro das anotações. Outro caso, a mesma coisa. Pede autorização e abre a tela aqui do lado, já fazendo a transcrição. Esse é o agente. Esse é o agente médico. Esse é o agente que vai ajudar o médico a desafogar a sua enorme quantidade de papel e burocracia.
Ele faz o exame normalmente, como todos fazem, só que tudo o que ele tem de anotação é feito através da transcrição automática. Aqui já está o prontuário do paciente, olha o prontuário aqui. E aqui vai abrir a tela do registro de subscrição que ele fez. Olha, tudo isso aqui é o sumário da conversação. E aqui está os dois lados da transcrição. Pode ser utilizado em qualquer plataforma e você tem automaticamente tudo aquilo aqui. Quem é que escolhe? Quem é que escolhe? Veja só. Vamos ver se eu consigo aqui. Quem é que escolhe esse layout? Quem é que escolhe esse design? É o médico. O médico no dia seguinte fala, não gostei desse design, quero outro. E quem é que programa o novo design? É a própria inteligência artificial. Agora eu vou dar o exemplo do M, em que você já tem projetada para diagnósticos médicos e, surpreendentemente, está mostrando desempenho ouvindo? superior ao de médicos humanos. Ele foi desenvolvida para aprimorar o raciocínio diagnóstico e as conversas médicas. Esse sistema também usa um método especial para pensar passo a passo, o que ajuda ele a acertar mais nos diagnósticos e a conversar melhor com os pacientes. Ele foi otimizada para conversas diagnósticas, fazendo perguntas que ajudam a reduzir a incerteza e melhorar a precisão dos diagnósticos. Veja um exemplo de como a conversa com ele pode ser. Um paciente menciona dor no peito, e ele responde pedindo mais detalhes, demonstrando uma comunicação compreensiva e detalhada. Google realizou um estudo aleatório e duplo cego com atores treinados simulando pacientes, comparou os resultados com os de médicos de cuidados primários. A avaliação incluiu várias dimensões, como coleta de histórico médico, precisão diagnóstica, gestão clínica, habilidades de comunicação e empatia. Os resultados mostraram que ele teve um desempenho superior ao dos médicos em várias áreas. AI, we're synchronizing stroke care. You can imagine you have a 71-year-old patient who's presenting to a spoke hospital that's 30 miles away from your interventional hospital. Veja só, aqui tem a 2 legenda. hours ago, with an initial NIH stroke, Esse é outro aplicativo this patient's para a imagem. scan for the standard of care. Those images are going to go up to the cloud securely where our AI lives. Our AI will scan the images for a suspected large vessel occlusion stroke in real time. If a stroke's identified, we'll send a notification directly to the phones of the entire stroke team. We do this both for suspected LVOs that are identified and for CT perfusion scans that are completed. I'll go ahead and click on this notification. The first thing I'm seeing is all the heavy lifting that the AI has done. The AI has done two critical things. One is it's chosen an axial slice that best shows the circle of Willis and the suspected large vessel occlusion. It's also created a MIP, a maximal intensity projection image, that I can manipulate in real time. If I click the green phone button, I'm presented with... Olha como todos os médicos ficam sabendo na mesma hora que a imagem chegou, o laudo chegou. Wait to be connected through an operator. I can securely chat with my colleagues in a HIPAA-compliant messaging environment. Ok? Vamos voltar para a minha apresentação aqui. Tá tudo certinho aí? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tudo certo. Ok. Esse exemplo que eu mostrei dos agentes trabalhando em conjunto com o médico, eu quero que vocês escutem essa médica. Essa é uma matéria feita pela CBN, dentro de um dos maiores hospitais de Arizona, nos Estados Unidos. Escutem. Agora chego ao trabalho, animada para ver meus pacientes. Agora chego ao trabalho sem me preocupar em ficar sobrecarregada. Alicia Jacobs é médica de família há mais de 20 anos. Mas nos últimos 5 meses, ela diz que sua paixão pela medicina se reacendeu. Usamos um aplicativo no celular e primeiro pedimos permissão para fazer a gravação de áudio. Tudo é confidencial e seguro conforme a HIPAA, e temos uma conversa.
O aplicativo, então, transcreve a gravação em um prontuário médico completo. Assim, Jacobs não precisa fazer suas próprias anotações durante a consulta. Não estou mais esgotada. Quer dizer, isso me emociona até as lágrimas. Posso falar sobre isso? Estou presente com meus pacientes. Volto para casa. Meu parceiro não está mais preocupado comigo. O Dr. Shiv Rao diz que é uma experiência compartilhada por médicos que o utilizam em todo o país. Esse tipo de impacto é realmente comovente. É realmente incrível para nós desempenharmos um papel na aproximação das pessoas, não apenas médicos com seus pacientes, mas médicos com suas famílias. Ok. Vou dar esse exemplo aqui dessa outra figura. Preste atenção que aliás, essa aplicação, a Nura, esse espelho que vocês estão vendo aqui à esquerda, ele vai estar sendo mostrado no nosso evento. Veja, ele é um espelho em que o paciente faz triagem. Ele, através dos vasos sanguíneos, de uma tecnologia chamada transdérmica, imagem transdérmica, ele é capaz, pelo calor dos vasos sanguíneos, ele é capaz de identificar vários sinais vitais. O nível de assertividade, o nível de erro, ainda está entre 5% a 10%, mas é muito interessante para fazer triagem ou dentro do hospital, ou na sua casa, através de telemedicina, ou através de qualquer outro canal funcional. Então, veja só, ele fica na frente do espelho, isso aqui não tem som. Você vai ver que aqui em volta do espelho vai aparecer uma varredura. Tá vendo essa varredura verdinha que vai colocando aqui? Então, eles aceleraram em 2 vezes, isso vai demorar mais ou menos uns 10 a 12 segundos, mas aqui está indo mais rápido, tá certo? Imediatamente depois que ele fizer a varredura através da visão transdérmica, ele vai, pronto, aqui parou, e aí já é em tempo real. Esse é o tempo real que leva para aparecer o relatório, para aparecer o diagnóstico. E o diagnóstico aparece na tela, olha aí, tá tudo aí, pressão sanguínea, oxidação de sangue, temperatura, tudo aparece. Você pode ter isso aí na sua casa, no espelho do seu banheiro, para ter essa dimensão de triagem, para saber como você está ou não hoje, em função de alguma sintomatologia que você está sentindo. Agora chego ao trabalho. Vou dar outro exemplo aqui. Esses 2 exemplos são básicos na área hospitalar. O Cath Lab Nurse é através da equipe de hemodinâmica que recebe imediatamente as informações que vêm da hemodinâmica, sejam elas laudos, relatórios, alertas, emergências, casos de angioplastia. A enfermagem recebe isso. Veja, esse aplicativo de inteligência artificial, ele está conectado com outro aplicativo chamado Registro Eletrônico do Paciente. Ele não é o registro eletrônico, ele está compatível com o registro eletrônico. No outro lado, você tem também a enfermagem, só que no caso das emergências. Ela está recebendo através de devices, sensores, colocados no corpo de um paciente na UTI, por exemplo, em que os dados vão diretamente para a aplicação que está no celular dela, diretamente para o smartphone, independente de ir para o médico também. Quer dizer, esses são modelos de aplicações que a gente vai ver no evento, que a gente vai ver sendo apresentados e que vão facilitar enormemente o trabalho da cadeia operacional. Os agentes médicos, isso aqui é um estímulo para quem é médico, para sair correndo e não dormir essa noite, tá certo? Veja, esses agentes médicos já estão disponíveis na internet. Então, você pode simplesmente buscar aqui o Dr. Eller Jennings, ele é um médico que está disponível, mas ele está disponível quantos médicos? Você pode procurar um anestesista, um cardiólogo, um dermatologista, um endocrinologista, você pode procurar qualquer um. Você tem uma emergência, você tem um agente à sua disposição. Todos eles são agentes. Não tem médico aqui atrás, são agentes que, de certa forma, vão te ajudar a fazer symptom checks, quer dizer, fazer checagem de sintomas. E se você entrar num deles, por exemplo, ele aparece e fala, eu sou Endoflux, eu sou uma AI, sou especialista em endocrinologia, focado em hormônios, diabetes, metabolismo. Você coloca aqui, você escreve a sua dúvida ou você fala, olha o microfoninho aqui, você fala a sua dúvida em linguagem natural, oralmente, e ela entende da mesma forma. Então, agora eu queria mostrar um pouquinho das
dos problemas de programação que toda a cadeia de saúde tem. Todos os sistemas de saúde do mundo são reféns dos seus legados sistêmicos, dos seus legados de aplicações que foram desenvolvidos nos últimos 20 anos. Se pega o SUS, tem sistemas lá que ainda estão no ar há 30 anos. Quer dizer, isso significa uma enorme dificuldade de manutenção, uma enorme dificuldade de gestão e uma falta de flexibilidade para você poder mudar a operação da sua clínica, ou do seu hospital, ou do seu... Então, por exemplo, esse aqui é o Claude, é um dos modelos de inteligência artificial que estão hoje fazendo muito sucesso no mercado. Veja só, eu vou pedir para o Claude o seguinte: Claude, eu vou pedir como? Eu vou escrever ou eu vou falar. No caso aqui, você vai escrever. Está vendo o prompt aqui? O prompt está aqui. Eu vou escrever lá e vai aparecer isso aqui, ó. Claude, gere 20 ideias para um aplicativo voltado para profissionais de finanças para cálculo de risco. Escolha a melhor ideia e construa um protótipo codificado. Já codifica, já programa. E entreviste-me como um cliente em potencial sobre o protótipo e faça as alterações em função do que eu achar. Tá claro? Ele vai fazer um protótipo de análise de risco e vai dar 20 ideias. Vamos ver essas 20 ideias que ele deu. Não foi o usuário que pediu as 20 ideias, ele pediu para ele. E ele, obviamente, junta aqui 20 ideias, escolhe uma delas e automaticamente ele gera o quê? Ele gera código de programação. Isso aqui é Python, isso aqui já é código de programação. Ele não está passando por um programador, é a própria IA que está gerando o código. E depois executa. Aqui já está executado. Você vai prestar atenção aqui, que aqui já é a execução do protótipo, da aplicação. E ele volta lá, a IA volta lá e pergunta para o usuário: você gostou do que eu fiz? Você gostou do que eu programei? E o usuário simplesmente diz para ele: isso é muito pobre, isso é muito fraco. Olha aqui, aqui, veja no prompt. Ele faz a pergunta e o cara responde. Isso não tem nenhum nível de sofisticação. It's too simple. O que ele faz? Ele reprograma tudo novamente, ele volta a fazer linha de código. Olha lá, presta atenção. Sob a decisão dele. Olha, tudo isso aqui é linha de código, que normalmente seria feito por um programador. Ele refaz toda a codificação, sofistica a aplicação, faz o nível de introdução mais seletivo e mais protetivo e executa. E o que vai aparecer aqui é o executável já pronto, é a aplicação já pronta, totalmente feita pela inteligência artificial. Isso gera uma enorme demanda de solução de problemas, isso resolve inúmeros problemas. Todos os hospitais do Brasil, seja no setor público ou privado, têm milhares não digo, tem dezenas, centenas de legados sistêmicos, geralmente escritos em linguagem de programação que não se usa mais, que você já não acha mais um profissional para ela, e eles não têm como fazer esse tipo de transformação. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês de uma outra aplicação de inteligência artificial para atuar em termos de código. Vamos ver se eu consigo. Ok? Veja, eu também não vou colocar som. Essa é uma aplicação que está feita na sua empresa. Foi alguém lá na sua empresa que fez, tá certo? Essa linguagem de codificação foi feito um copy-paste na sua, tá vendo? Vou parar aqui. Você pegou lá o que você tem no seu sistema, copiou e jogou aqui dentro. Presta atenção nisso. Você copiou o seu sistema e jogou aqui dentro. Jogou as linhas de código aqui dentro. E aqui do lado vai aparecer várias possibilidades que essa aplicação faz. Eu quero que você encontre bug, eu quero que você melhore a performance, eu quero que você estude a segurança, eu quero que você melhore as ideias que eu estou colocando, e ele automaticamente faz isso, ele faz um debug em toda a aplicação para entender quais são os problemas que tem nela. E você vai perguntando, mas isso aí é importante? Como é que eu faço na minha operação para fazer essa transformação? E o código pode ser transformado pela própria inteligência artificial. Estou no finalzinho, pessoal. Não reclama não, porque vocês não vão ver eu falando tanto assim, tão cedo.
diagnóstico, essa notícia saiu em março, no março último, quase 100% dos cânceres poderão ser identificados por uma determinada inteligência artificial desenvolvida pela Charles Darwin University, dentro da Austrália, dentro do sistema australiano. E não vou entrar nela aqui, porque mas o grau de precisão é de 99,26%. Então, depois dos aplicativos agentes, como esses que eu mostrei para aqui, para onde vai a inteligência artificial? Ela vai inteirinha para o diagnóstico. Ela vai inteirinha para o diagnóstico. Eu ainda escrevi um texto hoje sobre isso, publiquei um texto sobre isso, mostrando exatamente o overdiagnostic, quer dizer, a enorme quantidade de diagnóstico que já está sendo propelida, que já está sendo turbinada dentro das cadeias mundiais de saúde. Eu vou dar um exemplo aqui em tempo real, rapidinho. Esse aqui é uma IA que analisa radiologia, analisa raio-x, tá certo? Olha só, presta atenção. Eu coloquei aqui, ele chama no browser, põe a chapa, analisa. Esse é tempo real. Olha a análise que ele fez. Em 2 segundos ele fez a análise e mandou para o médico a análise pronta. E aí perguntou assim, bom, mas da onde você tirou isso? Ele mostra os estudos da onde ele tirou essa opinião dele. Ele mostra os estudos da onde veio esse poder analítico para ele transformar aquilo que ele viu na imagem em algum nível de suporte à decisão. Agora eu vou mostrar a última imagem que eu vou mostrar para vocês aqui. Veja, o nível de sofisticação que eu vou mostrar aqui, você só vai ver num evento como esse que a gente está fazendo. Esse nível de sofisticação não é apresentado em lugar nenhum. Esse é um agente diagnóstico virtual tumoral. O que ele faz? Ele tem, vou mostrar para vocês, aqui entra o caso de um paciente, um garoto de 9 anos de idade, num caso grave tumoral. Ele entra dentro da plataforma e quem é que está aqui vendo isso? É o médico. O médico dessa criança está precisando de uma laudagem, de uma segunda opinião ou primeira opinião dessa aplicação. Essa aplicação possui 4 agentes. Um agente de terapia celular, um agente de ambiente genético, um agente de imunoterapia e um agente de clinical trial, tá certo? E tem ainda um agente moderador, que ele faz a moderação, ele pega esse caso que está sendo colocado, passa por cada um dos agentes e solta aqui um output advice, solta um relatório dizendo quais são as conclusões e até planos terapêuticos que são possíveis de se utilizar. Eu vou sair daqui novamente, pessoal, porque eu tenho que mostrar esse vídeo. Esse vídeo não pode ser... O que você vai ver é uma conversa entre especialistas médicos. Não, esse vídeo tem que ser apresentado aqui e eu faço questão de mostrar para vocês. Se eu tiver, obviamente, muita sorte. O que você vai ver é uma conversa entre especialistas médicos virtuais que simulam um conselho de tumores que discute casos especiais de pacientes com câncer infantil juntos. A gente não está vendo o vídeo, tá? Tratamento para o paciente apresentado. Os membros do Conselho Virtual de Tumores são 4 agentes de modelo de linguagem de grande porte. Então, vamos novamente, vamos tentar novamente. O que você vai ver? Não sei se eu vou conseguir aqui. Vamos ver se sai agora. É uma conversa entre especialistas médicos virtuais que simulam um conselho de tumores que discute casos especiais de pacientes com câncer infantil. Juntos, seu objetivo é sugerir possíveis planos de tratamento para o paciente apresentado. Os membros do Conselho Virtual de Tumores são 4 agentes de modelo de linguagem de grande porte, cada um representando um especialista na área de terapia celular, genética, ensaios clínicos e tratamento imunológico. Com base em seus respectivos conhecimentos, abrangendo pesquisas científicas relevantes,
Os agentes deliberam sobre o melhor curso de ação para o caso do paciente que lhes é apresentado. As informações obtidas nessa discussão são reunidas em um relatório que resume uma lista de possíveis tratamentos, estatísticas relevantes e ensaios clínicos adequados. Vamos ver como uma discussão poderia ser. Você pode ler a descrição do caso do paciente no topo da tela. O especialista em terapia celular consulta sua base de conhecimento em busca de tratamentos que possam se adequar ao perfil do paciente e sugere uma seleção de opções. Em seguida, o especialista virtual pede a opinião dos outros. O especialista em genética responde detalhadamente, citando artigos que apoiam essa opinião. O especialista em tratamento imunológico lista informações valiosas da discussão e inclui algumas estatísticas. O especialista que ela está falando aqui é o agente. É aqueles agentes que eu me referi no começo. Relevantes. Os especialistas discutem e questionam uns aos outros sobre os tratamentos propostos. Eles podem usar várias ferramentas, como consultar sua base de conhecimento acadêmico em busca de informações relevantes. A conversa continua até que os especialistas resolvam os pontos de discussão e cheguem a um acordo mútuo. Após a conclusão do debate, podemos gerar um relatório que resume as ideias dos especialistas e lista os planos de tratamento sugeridos. Por fim, relatório pronto. Os tratamentos sugeridos a possíveis ensaios clínicos correspondentes, com base em cada tratamento e no perfil do paciente. Esta demonstração ilustra uma metodologia de conversação com múltiplos agentes, onde modelos de linguagem de grande porte são utilizados para revisar e apresentar ativamente um tópico de um ângulo específico. Esses agentes podem ser equipados com uma variedade de ferramentas para raciocínio fundamentado e adaptados a vários casos. Estudos demonstraram que instruir os agentes de modelos de linguagem a investigar criticamente as respostas uns dos outros reduz o risco de alucinação e melhora seu desempenho em consistência e raciocínio. O Conselho Virtual de... Vamos voltar aqui para a apresentação. Estão me ouvindo? Estão vendo? Sim, senhor, estamos vendo. Então vamos lá. Isso aqui é só para dar um resumo do que aconteceu nos últimos meses e o que vai acontecer até 2026. Veja, o tempo das tarefas que as IAs conseguem realizar está dobrando a cada 7 meses. Ouviu o que eu disse? A cada 7 meses, o tempo dessas tarefas, que todas essas que vocês viram aqui, ele dobra a cada 7 meses. A redução é exponencial. Nos últimos 3 meses, houve mais avanços nos modelos de IA do que em todo o ano de 2024. Pega que esse ano teve mais avanços nos modelos de IA do que todo 2024. Pensa assim, a infraestrutura funcional está chegando perto da infraestrutura operacional. Mas a infraestrutura funcional precisa de adoção. Pois é, mas se você não adotar, ela vai se fundir com a infraestrutura operacional. Não tem mais saída. Você vai criar um delay tão grande com a tecnologia de IA que você não vai conseguir obter sucesso. Eu vou dar um exemplo claro disso. Apple, a maior fabricante de smartphones do mundo, que criou, que mudou o mundo através das suas tecnologias móveis, das suas tecnologias de comunicação móvel. Cadê a inteligência artificial da Apple? Ela não entrou. Então, ela está perdendo espaço, ela está perdendo caminho, ela está sem fazer, ela está vendendo menos smartphone durante os últimos meses. Por quê? Porque ela perdeu o bonde, a infraestrutura funcional na área de comunicação já chegou na operacional. Você não tem mais que pensar se vai ou não, não tem que adotar, independe da sua adoção ou não. Vou mostrar o programa do nosso evento. São 3 dias, 45 sessões, 63 convidados, 10 países e 21 soluções de AI. Eu podia mostrar cada uma delas aqui, mas eu vou simplesmente mostrar os debates, tá certo? Porque as aplicações são de Israel, Dinamarca, Estados Unidos. É claro que tem mais Estados Unidos do que os outros. Tem da Espanha, tem da Coreia do Sul. Mas eu queria provocar o debate. O debate, como eu falei para vocês, ele não está baseado no cenário atual, ele está baseado no cenário futuro, no devir. Por exemplo, diagnóstico clínico com IA. Até 2035, um paciente poderá receber um diagnóstico completo e um plano de tratamento em 60 minutos. Verdadeiro ou falso? E aí eu ponho essas feras para conversar com a gente. É verdade que isso vai acontecer?
Qual é a aposta que você faz? Outro, criando um assistente de AI público para suporte à saúde da população em geral. A Espanha está fazendo isso, o Canadá está fazendo isso, a França está estudando isso. Todos os países com sistemas universais de saúde, como o Reino Unido, estão entrando nos agentes públicos de saúde. E aqui vem a própria Ana Estela, do Ministério da Saúde, que é da Secretaria de Informação e Saúde Digital, para conversar com a gente. Outro debate: agentes médicos em IA podem triplicar a performance quantitativa e qualitativa dos profissionais de saúde. Essa é uma afirmação. Enfim, vocês vão ver aqui todas as atrações que a gente tem nos 3 dias, tá certo? Coreia do Sul, Israel, Canadá, cada um deles está trazendo uma aplicação, e todas essas aplicações juntas, sempre é bom dizer que aqui você tem também os grandes, tá certo? Olha, aqui você tem a AWS trazendo o Amazon Key, que é a última sensação deles em termos de modelo de IA, que vai estar sendo apresentado aqui para nós. O Google vai trazer o Empalm 2, que é uma aplicação de diagnóstico muito inteligente e que automatiza a propedêutica total da relação entre a sintomatologia e a inteligência artificial. E também a Microsoft mostrando o poder dos seus agentes. Essas 3 grandes companhias geradoras de IA vão estar presentes aqui no nosso evento, e além disso são apoiadoras do evento. A última coisa que eu queria dizer é que essas marcas que a gente tem dentro do evento, e aqui é uma informação que me passou a Informa, Brand Oriented Marketing, próximos 45 dias, como essas marcas vão estar sendo divulgadas daqui até a Hospitalar. Então, no portal de notícias Saúde Business e no site do Hospitalar, superior a 1,20 milhões de page views vão estar sendo lançados com essas marcas. E-mails marketing, 263 mil contatos qualificados com essas marcas. Redes sociais, Meta, alcance e impressões de 6 milhões. LinkedIn, alcance e impressões de 2,7 milhões. É preciso dizer para vocês o seguinte: dentro da área de saúde, ninguém investe tanto em divulgação num evento do que a Informa Marketing, do que a Hospitalar. Em toda a América Latina, se eu tivesse que colocar um ranking das empresas que mais investem em divulgação, em promoção dentro da cadeia de saúde, seguramente o evento da Hospitalar está entre eles. Sem falar que a Informa Brasil deve ter hoje o segundo banco de dados de saúde privado, com certeza o primeiro, mas o segundo banco de dados de agentes, de indivíduos da saúde, só perdendo para o Ministério da Saúde. Falei demais, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à sua disposição enquanto eu tiver voz. Obrigado. Deixa eu fechar aqui a minha apresentação. Não sei se tem alguma pergunta, se alguém tem alguma Tem uma colocação. pergunta assim, eu vou enviar aqui para o senhor no chat, tá? Tá bom. Bonitinho. Parece que tem uma pergunta, vamos ver aqui qual que... Mandei para o senhor. Gostaria de saber mais sobre o que as pessoas pensam a respeito de médicos usando IAs. Quando vocês falam sobre isso para os amigos e familiares de fora da área, o que eles dizem? Eliandro, o que eles dizem é o que todo mundo pensa, é o que todo mundo acha. Veja só, essa é uma corrida de milha, é uma corrida curta, é uma corrida de 100 metros, não é uma maratona. Não é uma maratona. O médico é o indivíduo no Brasil que recebe a maior carga de conhecimento universitário de todos os cursos do país. São 7, 8 anos em que ele investe em conhecimento, em sabedoria. Agora, ele vai poder utilizar as inteligências artificiais para melhorar a função dele e para melhorar a sua capacidade cognitiva. Se ele não fizer isso,
ele, obviamente, aos poucos, vai perdendo espaço dentro do setor de saúde. E eu não estou falando nenhuma coisa para humilhar médico, tenho amigos maravilhosos médicos. Eu estou dizendo que essa é uma corrida de tiro curto. Você não vai conseguir fazer com que a inteligência artificial atrase 10 anos para que os médicos se preparem. Não tem jeito. O médico tem que pegar esses modelos, colocar na sua máquina, colocar no seu celular e começar a fazer funcionar, começar a treinar, começar a errar, começar a usar o diagnóstico em conjunto com as máquinas. E sempre o que as pessoas vão dizer a respeito dos médicos sempre será uma questão de perfil demográfico. Eu, por exemplo, ou a minha geração, ou a geração dos baby boomers, todos esses aí, vão sempre amar os médicos. Eles salvaram a nossa vida e talvez continuem salvando. Mas uma criança que está nascendo hoje vai aprender ao longo da sua trajetória e, quiçá, ela vai resolver mais os seus problemas de primeiro atendimento através de uma máquina, através de um agente de saúde, do que através de um médico. Isso é quase catalisador, isso é quase positivismo, mas isso é o que vai acontecer. É isso que está acontecendo para resolver o problema que deu origem a essa nossa conversa. Qual é o problema? Tem gente demais e acesso a serviços de saúde de menos. Tem gente demais e pouco atendimento. Tem fila, tem custo alto, tem enorme déficit médico, déficit de profissionais de saúde. Você tem que resolver tudo isso com ações pragmáticas e não com ações sensíveis, com o virtualismo, com a nossa virtude, com a nossa generosidade com o profissional de saúde. Para deixar você tranquilo, isso vai acontecer com os advogados, já está acontecendo com os engenheiros, eu sou engenheiro, vai acontecer com todo mundo. Quem não entrar nessa corrida de 100 metros, está fora. Não está fora agora, mas vai ter 2, 3 anos para se acostumar a usar as IAs. E para melhorar a sua competência e a sua capacidade de decidir com as IAs. Não sei se respondi. Eu não sou uma pessoa muito boa para essas perguntas, entendeu? Porque eu sou muito franco, sou muito transparente. Em geral, as pessoas odeiam esse tipo de colocação. Mas eu passo 25 anos da minha vida dentro da cadeia de saúde. Eu trabalho com Digital Health há 20 anos, então eu estou acompanhando eles, eu trabalho junto com os médicos, eu sei a correria que eles estão, e eu sei também o que eles estão sofrendo. Eu podia gastar aqui mais 1 hora para mostrar para vocês como eles estão sofrendo, mas eu não tenho tempo. Vá lá no evento que você vai ouvir isso lá. Nas 9 mesas de debate, eu serei o moderador em todas elas. Então vai dar para fazer muita provocação dentro dos debates. Obrigado a você, Eliandro. Mais alguma questão? Posso ajudar em mais alguma coisa? Encontro com vocês lá. Espero ver vocês na Hospitalar e espero ver vocês no nosso evento. Tá certo? É uma oportunidade única, são 3 dias únicos para você ver uma enorme quantidade de tecnologia e a serviço da saúde. É a maior quantidade que você vai ver esse ano e possivelmente o próximo ano. Quer dizer, trazer essas apresentações levou 8 meses. A gente conversa com essas empresas há 8 meses para tentar trazer o que de melhor está acontecendo dentro das aplicações de inteligência artificial na saúde. Obrigado à Informa, obrigado para o time da Informa que apoia o evento. Luanda, Fernanda, Luciana, não dá para dizer o nome de todo mundo aqui. Todo mundo é importante para fazer com que esse enorme evento vá para o ar nos dias 21, 22 e 23 de maio. Um abraço a todos. Fiquem bem.